Sempre quando a gente vai fazer a hermenêutica, né, vai aplicar a hermenêutica para fazer exegese de um texto, é preciso entender o texto pela sua letra Isso. e pelo seu sentido. E aí, a questão é, qual é o sentido desse morto? Uhum. E a gente vai compreender esse sentido aqui de 2 formas. Na letra ou nas implicações lógicas do termo, para entender se logicamente faz sentido a interpretação que eu estou pondo ali. E aí, se eu parto do ponto que esse morto significa necessariamente morto em termos de não há um resquício sequer de vida, no sentido de que aqui não há manifestação nenhuma de vontade, nós temos aqui o primeiro problema. O texto não diz isso, não É, tem como. sendo Até que até por até por cala a até por boca. até porque o Efésios 2 ele vai dizer: "Nós estávamos mortos em pecados e em delitos". Esse morto, ele comete pecado. Sim, Esse morto comete delito. isso. Então o morto tá vivo. Exatamente, para pecar. Exato. Ele tem liberdade para pecar, Esse é o para primeiro agir de acordo com sua ponto. natureza. É isso que, Isso. Agostinho defendia. Aí existe um Liberdade para exercer debate de acordo com a natureza, existe um essa debate liberdade. aqui para entender se a queda adâmica, ela destrói a natureza, se nós Não, somos que com essa é a com grande questão. Se esse pecar humano, se essa não possibilidade, ela é uma possibilidade de natureza ou de condição? E de compreender o seguinte: por que que esse homem não pode fazer isso? Isto é, a condição do pecado que me impede, todavia minha natureza é tal qual, em sentido de que eu sou feito imagem e semelhança, e sobre esse aspecto um ser moral, ou se eu não faço isso, porque a minha natureza enquanto imagem e semelhança ela foi destruída. E aí qual que é o ponto? Esse morto que não tem vontade alguma de se voltar para Deus, ele é um morto que, enquanto ser, é um ser moral. E enquanto ser moral, essa moralidade ainda funciona em muitos aspectos dentro daquilo que é a a imagem lei de e Deus está dentro semelhança. dele, né, como em Isso. Romanos. Ele tem a lei de Deus ainda. Exato. A imagem e semelhança, porque esse morto aqui, que está totalmente caído e voltado para o pecado, ele ainda é capaz de amar, ele ainda é capaz de ter um senso de justiça, ele ainda é capaz de ter bondade, ainda que nada disso signifique uma vírgula para a sua salvação, a sua vida prática ainda assim manifesta a natureza moral do seu Criador, que Isso, é Deus. isso. E aí, tentando a partir disso compreender o que significa esse morto, como é que esse morto que está morto, ele consegue, enquanto morto, ter ações que é um resquício, é um sopro de uma vida que não está posta ali. Ele ama ainda, ele ainda tem justiça de justiça, ele ainda tem bondade, tem ainda um senso moral, tem a ética posta. Como é que esse ser que está morto, somente em pecado, e que, se eu coloco nesse sentido, todas as suas ações deveriam estar postas à vontade desse pecado, então não haveria aqui qualquer senso de justiça, não haveria aqui qualquer resquício de amor, de afeto, nem de bondade, nem de nada. Como é que esse morto consegue, ainda enquanto morto pecador, dar esses respiros de moralidade posta? Perfeito.